Vicente Santos empurrou a porta de vidro com suas mãos calejadas. O chapéu de palha na cabeça, botas de couro gastas nos pés, camisa xadrez simples, 66 anos de sol no rosto. Todos os olhares se voltaram para ele naquela sala de reuniões milionária. André Vasconcelos, CEO da AgroVital Corporation, soltou uma risada seca e cortante. Que piada é essa? Quem deixou o caseiro subir até aqui? A secretária executiva engasgou, sem saber o que responder. Vicente deu um passo para dentro da sala, devagar, observando cada rosto ao redor daquela mesa enorme de mogno. Executivos de terno italiano, que custavam mais que um mês de colheita. Relógios que brilhavam no pulso como troféus de ganância. Ele conhecia aquele tipo de gente, conhecia bem. Senhor Vasconcelos, a secretária tentou explicar a voz trêmula, este é o senhor Vicente Santos, o proprietário das terras que... Ah, sim, André bateu a mão na mesa, interrompendo. O fazendeirinho, esqueci que tinha marcado esse encontro. Ele disse a palavra com desprezo, como se estivesse falando de algo sujo. Vicente tirou o chapéu, segurando-o com respeito. Não respondeu. Seus olhos escuros e calmos percorreram a sala. 10 executivos, todos olhando para ele como se fosse um cachorro que entrasse em uma loja de cristais. Senta aí. André apontou para uma cadeira no canto, longe da mesa principal. Não, espera. Melhor ficar de pé mesmo. Isso vai ser rápido. Risadas abafadas ecoaram entre os executivos. Uma mulher de óculos prada sussurrou algo para o homem ao lado, e os dois riram. Vicente viu tudo, registrou cada detalhe, cada riso, cada olhar de superioridade. Ele puxou a cadeira do canto e sentou, colocando o chapéu no colo. Senhor Santos, André começou, folheando papéis sem realmente olhar para eles. Vou ser direto porque meu tempo é precioso. A AgroVital Corporation precisa expandir. Suas terras estão estrategicamente posicionadas. Vamos fazer um favor a você. Um favor? Vicente perguntou, a voz tranquila, grave. Exato. Vamos tirar aquele pedaço de chão improdutivo das suas mãos e transformar em algo que realmente vale a pena. Progresso, entende? Tecnologia. Futuro. André sorriu. Aquele sorriso de quem já ganhou antes mesmo de começar o jogo. Um dos executivos, um homem de bigode aparado, se inclinou para a frente. Olha, seu... Vicente, é isso. A gente sabe que vocês do interior não entendem muito dessas coisas de mercado, de valores, então a gente já fez os cálculos por você. Ele empurrou um documento pela mesa. Vicente não se moveu para pegar. 6 milhões de reais. Anunciou André, como se estivesse oferecendo um tesouro. Pelas 847 hectares. Tudo quitado, dinheiro na mão. Você nunca viu tanto dinheiro na vida, tenho certeza. Vicente respirou fundo. O ar-condicionado gelado da sala contrastava com o calor que ele conhecia dos campos. Ele olhou para o documento na mesa, depois para André, depois para cada executivo naquela sala. 847 hectares. Vicente corrigiu, a voz firme. De terra fértil, nascentes preservadas, acesso direto à rodovia. Vocês sabem exatamente o que vale. Escuta aqui, senhor. Um executivo jovem de gel no cabelo se levantou irritado. Você devia estar agradecendo pela oferta em vez de... Calma, Rodrigo. André levantou a mão, ainda sorrindo. O senhor Santos aqui só está nervoso. Normal. Gente simples fica assim quando vê oportunidade grande. Ele virou para Vicente. Olha, eu entendo. Essa terra é tudo que você tem, né? Sua vidinha inteira ali. Mas pensa bem. 6 milhões. Você pode comprar outra terrinha menor, mais fácil de cuidar. Na sua idade, trabalhar menos é melhor, não é? A sala inteira concordou com murmúrios, como se estivessem fazendo caridade. Vicente colocou o chapéu de volta na cabeça devagar. Na minha idade, ele disse, cada palavra medida. Eu já aprendi a reconhecer quando alguém está tentando me enganar. O sorriso de André congelou por um segundo.
Enganar? Que palavra forte, senhor Santos. A gente está sendo generoso. Isso é preço de ocasião. Ocasião? Vicente inclinou a cabeça. Vocês estão oferecendo abaixo do laudo, abaixo do preço de servidão logística, por terras que dão acesso direto aos principais corredores da região, por terra com certificação ambiental, com infraestrutura de irrigação já instalada? Silêncio. Vocês fizeram a lição de casa, Vicente continuou. Mas esqueceram que eu também sei fazer a minha. André bateu o punho na mesa. Olha aqui, senhor. Você vai assinar esse papel hoje ou vai sair daqui sem nada. E quando a gente encontrar outro jeito de expandir, você vai ficar com suas terrinhas valendo migalha. É assim que funciona. É assim que funciona? Vicente repetiu quase em um sussurro. Exatamente assim. André se levantou, imponente no terno de R$ 5.000. Aqui quem manda sou eu. Aqui é meu território. E você? Você é só um fazendeiro que não sabe com quem está falando. Vicente Santos levantou também. 66 anos, costas ainda retas da vida no campo. Ele olhou nos olhos de André Vasconcelos. Então me diz, André, a voz calma, perigosamente calma. Você sabe com quem você está falando? A pergunta ficou pendurada no ar. André riu, mas a risada saiu forçada. Com você? Um fazendeiro que veio aqui implorar por um preço justo? Vicente colocou a mão no bolso da camisa xadrez. Tirou um envelope amarelado, dobrado. Colocou na mesa, na frente de André. Acho, disse Vicente, que essa reunião está só começando. André pegou o envelope com desdém, como se estivesse pegando algo sujo. Abriu sem cerimônia, os olhos percorrendo o papel. Seus dedos pararam. A cor sumiu do rosto. O que é isso? Ele murmurou. Documentação, Vicente respondeu, sentando novamente. Achei que você quisesse ver antes de continuar com suas generosidades. Um dos executivos esticou o pescoço. O que tem aí, André? André amassou o papel, jogando na mesa. Nada. Besteira. Mas o suor na testa dele dizia outra coisa. Vicente cruzou os braços. 15 anos atrás, começou a voz ecoando pela sala silenciosa, eu era um trabalhador braçal. Colhia café nas terras dos outros, acordava 4 da manhã, voltava quando o sol já tinha ido embora, ganhava por saco colhido. Cada saco, R$ 3. Os executivos trocaram olhares entediados. Alguns pegaram os celulares. Minha mulher, Dona Maria, lavava roupa para fora. Minhas filhas estudavam em escola pública, descalças na terra batida. Vicente continuou ignorando o desinteresse deles. A gente não tinha nada, mas tinha dignidade, tinha honra. Que história linda, um executivo ironizou. Mas o que isso tem a ver com... Tem tudo a ver, Vicente cortou, firme. Porque foi nessa época que eu conheci o pai de vocês, André. André congelou. Seu pai, Antônio Vasconcelos, era diferente de você. Ele via as pessoas. Ele respeitava quem trabalhava. Vicente tirou o chapéu novamente, segurando com as 2 mãos. Quando a Agrovital estava começando, era só um galpão velho e uma promessa. Seu pai precisava de gente que acreditasse, gente que ralasse. A sala ficou em silêncio total agora. Até os celulares foram guardados. Ele me ofereceu sociedade, Vicente disse. 10% da empresa, eu, um colhedor de café, sócio de uma empresa. Mas eu tinha medo. Medo de arriscar o pouco que a gente conseguia juntar. Então eu recusei. E fez bem, André resmungou. 10% de nada é nada. É verdade, Vicente concordou. Mas seu pai não desistiu de mim. Ele me deu um emprego fixo, salário digno. Me ensinou sobre agricultura, sobre gestão, sobre mercado. E quando eu juntei meu primeiro dinheiro de verdade, ele me disse, Vicente, compra terra. Terra é futuro. Vicente olhou pela janela enorme, para a cidade lá embaixo. Comprei 5 hectares. Pequeno, mas era meu. Trabalhei como condenado, dia e noite.
minha família toda junto. E a terra respondeu. Colheita boa, preço justo, lucro honesto. Ele voltou o olhar para André. Seu pai me visitava, dava conselhos. Quando eu tinha dúvida, ele orientava. Nunca pediu nada em troca. Só queria ver eu crescer. A executiva de óculos Prada limpou a garganta. Isso é muito bonito, mas... Deixa ele terminar, André disse, a voz estranha. 5 hectares viraram 20, 20 viraram 50. E quando seu pai faleceu, há 8 anos, eu tinha 200 hectares, prósperos, produtivos. Vicente respirou fundo. No enterro dele, você nem olhou para mim, André, nem cumprimentou. Eu era invisível para você. André desviou de olhar. Mas tudo bem, luto mexe com a gente de jeitos diferentes. Vicente continuou. Eu segui minha vida, continuei trabalhando e continuei comprando terra. 200 viraram 400, 400 viraram 600, até chegar nas 847 hectares que vocês querem agora. O executivo de bigode se inclinou. Espera, você tem quase 1.000 hectares e está aqui reclamando de 500 mil? Você está rico. Vicente sorriu, mas não era um sorriso feliz. Rico em terra, sim, em dignidade também. Mas tem outro detalhe que vocês não sabem. Ele apontou para o envelope amassado na mesa. Há 12 anos, a Agrovital abriu capital na bolsa. Começou a vender ações para o público. Empresa pequena ainda, mas com potencial. Eu lembro do seu pai dizendo que esse era o sonho dele. Crescer, empregar gente, fazer diferença. André cerrou os punhos. Eu comprei ações, Vicente disse simples. Não muitas, R$1.000 aqui, 2.000 ali. Sempre que sobrava, eu comprava. Gente como eu não aparece nos relatórios. Somos formiguinha, invisíveis. E daí? O executivo jovem de gel bufou. Você tem algumas açõezinhas. Isso não muda nada. Vicente inclinou a cabeça. Algumas? Não. Durante 12 anos, cada lucro que eu tive da fazenda, cada centavo extra, eu investi em ações da Agrovital. Porque eu acreditava no legado do homem que me deu chance. Ele se levantou novamente, devagar. Mas aí você assumiu, André, e a empresa mudou, os valores mudaram, as pessoas mudaram. Eu vi pelos relatórios, vi pela forma como vocês tratam fornecedores, funcionários, vi pela ganância. André bateu na mesa. Chega, você veio aqui para quê? Dar lição de moral, fazer discurso? Não, Vicente respondeu, calmo como água parada. Eu vim para ver com meus próprios olhos quem vocês se tornaram. Para ter certeza. Certeza de quê? A executiva perguntou, agora claramente nervosa. Vicente pegou o chapéu, colocou na cabeça. Certeza de que eu estou fazendo a coisa certa. André deu um passo à frente agressivo. A coisa certa? Você vai assinar esse papel ou o quê? Vicente o encarou. Você vai fazer o quê, André? Me ameaçar? Me humilhar mais ainda? O CEO respirava pesado, o rosto vermelho. Porque eu já fui humilhado a vida inteira. Vicente continuou, a voz crescendo. Eu fui tratado como se fosse incapaz, insignificante, descartável. Mas eu nunca, em 66 anos, fui desonesto. Nunca pisei em ninguém para subir. Nunca esqueci de onde vim. Ele apontou para André. Você esqueceu. Esqueceu o que seu pai construiu. Esqueceu o suor de gente como eu que fez essa empresa existir. André abriu a boca para responder, mas Vicente levantou a mão. E sabe de uma coisa? Vicente disse. Eu não vou vender minhas terras. Não por 500 mil, não por 1 milhão, não por 10 milhões. Você vai se arrepender, André gritou. Vicente já estava caminhando em direção à porta. Talvez, ele disse, sem olhar para trás, mas não hoje. Vicente não chegou nem na porta. Segurança! André berrou, a voz rasgando o silêncio. Seguranças aqui, agora! Vicente parou, virou-se lentamente. 2 seguranças entraram correndo, confusos com a situação. Por favor, peçam ao Sr. Vicente que aguarde na sala até concluirmos. Os seguranças olharam um para o outro, hesitantes. Vicente permaneceu imóvel, as mãos ao lado do corpo.
Senhor Vasconcelos, um dos seguranças começou, desconfortável. Não sei se... Tudo bem, Vicente interrompeu, a voz tranquila. Ele voltou para a cadeira e sentou novamente. Eu fico, quero ver até onde isso vai. André piscou, surpreso com a calma dele. Ah, é? Agora ficou esperto? Só quero ver até onde você vai, Vicente respondeu tranquilo demais. Isso irritou André ainda mais. Ele começou a andar de um lado para o outro como animal enjaulado. Você acha que é melhor que a gente? É isso? Porque trabalhou duro? Porque tem suas terrinhas? Eu nunca disse isso, Vicente respondeu. Não precisa dizer, tá na cara, tá no jeito que você olha pra gente. André parou na frente dele. Mas deixa eu te contar uma coisa, fazendeirinho. Você não é nada. Suas terras não são nada. Você é irrelevante nas decisões desta empresa. A executiva de óculos se levantou, juntando-se ao ataque. Sabe quantos como você a gente já viu? Gente que acha que terra é poder? Vocês são dinossauros. O futuro é corporativo, é tecnologia, é escala. Exato. O executivo concordou empolgado. Você devia ter aceitado a oferta e beijado o chão que a gente pisa. 500 mil para ele? É presente. Vicente escutava tudo. Cada palavra, cada insulto. Seu rosto não mudava. Não demonstrava raiva, não demonstrava medo, apenas observava. E isso deixava André ainda mais furioso. Fala alguma coisa, ele gritou. Defende tua honra, briga, chora, faz alguma coisa. Pra quê? Vicente perguntou simples. André socou a mesa. Porque eu tô mandando. Você tá mandando. Vicente repetiu, como se estivesse testando as palavras. Aqui nessa sala você manda, eu entendi. Não, você não entendeu. André se abaixou, ficando na altura do rosto de Vicente. O hálito com cheiro de café caro. Eu mando aqui, eu mando lá fora, eu mando em tudo. Eu sou o CEO da Agrovital Corporation. Você sabe o que isso significa? Sei, Vicente respondeu. Sabe? André riu, amargo. Você não sabe nada. Você acha que suas historinhas de superação importam? Que eu me importo com o que meu pai fez? Meu pai era fraco, sentimental, dava oportunidade para qualquer um. Vicente apertou o chapéu no colo, mas não falou. Ele morreu deixando uma empresa média, André continuou, cuspindo as palavras. E sabe o que eu fiz? Multipliquei por 10. Cortei os fracos, contratei os fortes. Tirei a emoção e coloquei lucro. Isso é gestão de verdade. O executivo jovem de gel bateu palmas. É verdade. A Agrovital nunca foi tão valiosa. Nunca teve tanta presença no mercado. Às custas de quem? Vicente perguntou baixinho. Do que você disse? André urrou. Vicente levantou o olhar. Às custas de quem? Dos fornecedores que vocês esmagam? Dos funcionários que demitem sem aviso? Das comunidades que destroem? A sala explodiu em risos. Risos altos, debochados, cruéis. Ele está preocupado com comunidade, a executiva gargalhou. Que fofo! Isso é business! O executivo bateu na mesa. Não é trabalho social. Lucro é lucro. André se aproximou novamente de Vicente, perigosamente perto. Sabe qual é o seu problema? Você ainda vive no passado. Ainda acredita em bondade, em valores, em honra. Ele cuspiu a última palavra. Isso não enche barriga. Isso não compra mansão. Isso não te faz poderoso. E poder é tudo? Vicente perguntou. Poder é tudo! André abriu os braços. Olha essa sala, olha essa vista, olha esses executivos. Tudo isso é poder. É o que eu construí, sozinho, sem ajuda de fazendeirinho sentimental. Vicente balançou a cabeça devagar. Você não construiu sozinho. Ah, não! André estava à beira de um ataque. Quem construiu então? Você, meu pai, as pessoas comuns? Sim, Vicente respondeu firme. Exatamente eles. André deu um passo para trás rindo como louco. Ele olhou para os executivos. Vocês estão vendo? Esse é o problema do Brasil.
Gente assim, achando que tem voz. Os executivos riram junto. Um festival de desprezo. Você quer saber uma coisa? André se acalmou, mas o olhar continuava perigoso. Eu vou pegar suas terras de qualquer jeito. Com ou sem você. Tem advogado, tem brecha na lei, eu sempre consigo o que quero. Vicente não respondeu. E sabe por quê? André continuou. Porque no final, gente como você sempre perde. Sempre. Você pode ter sua dignidade, sua honra, suas histórias bonitas, mas eu tenho poder. E poder vence tudo. Ele voltou para sua cadeira, sentando como um rei em um trono. Então você vai sentar aí, vai pensar bem, e daqui meia hora vai assinar esse papel. Porque se não assinar, eu garanto, você vai sair daqui e perder muito mais que terra. Os seguranças ainda estavam na porta. Desconfortáveis, mas obedientes. Vicente olhou para o relógio na parede, depois para André, depois para cada executivo. Meia hora, ele disse calmo. Tudo bem, eu espero. André franziu a testa. Aquela calma estava errada, estava perigosa. Mas já que vamos esperar, Vicente continuou, que tal vocês continuarem a reunião? Eu posso ouvir, aprender como os poderosos fazem negócio. André hesitou. Havia algo na voz de Vicente, algo que ele não conseguia identificar. Tanto faz, ele resmungou. Rodrigo, traz o relatório financeiro. O executivo jovem abriu uma pasta, e a reunião recomeçou, com Vicente Santos sentado no canto, observando, esperando, como quem conhece o final da história antes mesmo dela terminar. Rodrigo abriu a pasta e espalhou gráficos pela mesa. Números em vermelho saltavam das páginas. André ajeitou a gravata, tentando recuperar a compostura de CEO. Senhores, ele começou, a voz voltando ao tom corporativo, temos situação delicada. O terceiro trimestre não performou como esperado. Delicada? A executiva de óculos perguntou. André, isso aqui tá crítico. Receita caiu 18% comparado ao mesmo período do ano passado. Vicente permaneceu quieto no canto, mas seus olhos percorriam cada número, cada gráfico. Ele conhecia aqueles padrões. Conhecia bem. É pontual, André respondeu tenso. Flutuação de mercado. Vai normalizar. O executivo de bigode folheou os papéis. André, não é só receita. Os custos operacionais aumentaram 34%. As margens estão despencando. Investimentos necessários. André rebateu rápido demais. Expansão custa. Vocês sabem disso. Vicente inclinou a cabeça levemente. Interessante, muito interessante. Rodrigo apontou para outro gráfico. Mas a expansão não está dando retorno. A planta de Goiás está operando com 40% da capacidade. A de Mato Grosso com 35%. A gente investiu 80 milhões e está usando menos da metade. Questão de tempo, André respondeu, mas o suor voltava à testa. Tempo? A executiva se levantou. André, os bancos estão cobrando os empréstimos. A gente pegou 120 milhões emprestados para essas expansões. O juros está comendo a gente vivo. Vicente cruzou as pernas, continuou observando. Vamos renegociar, André disse, a voz menos firme agora. Sempre renegociamos. Já tentamos, outro executivo falou, um homem de óculos que tinha ficado quieto até agora. 3 bancos negaram. Dizem que nossa situação está muito arriscada. O silêncio pesou na sala. André apertou os punhos debaixo da mesa. Vicente limpou a garganta, suave, quase imperceptível. Mas todos olharam. Desculpa interromper, ele disse a voz educada. Mas posso fazer uma pergunta? Não, André respondeu áspero. Fica quieto no seu canto. É só curiosidade. Vicente continuou ignorando. Esses 120 milhões que vocês pegaram emprestados, quando foi isso? André o fuzilou com o olhar. Não é da sua conta. Vicente assentiu. Entendo. Mas eu acompanho o mercado. Leio os relatórios públicos. Foi há 2 anos, não foi? Logo depois que você assumiu como CEO. A executiva de óculos olhou para André.
Ele está certo? Isso é informação pública, Vicente explicou. Qualquer um pode ver. Empresa de capital aberto tem obrigação de divulgar. Rodrigo pegou outro papel. É verdade, 2 anos atrás, e usamos para expansão agressiva. A estratégia era crescer rápido, dominar mercado. Estratégia correta, André bateu na mesa. Visão de futuro. Mas tem outro detalhe, Vicente continuou, a voz ainda calma. Esses empréstimos têm cláusulas, não têm? Metas de performance. Se a empresa não bater os números, os juros sobem. O executivo de óculos procurou nos documentos. Seus olhos arregalaram. Ele está certo. Cláusula aqui. Se a receita cair abaixo de 200 milhões no ano, os juros dobram. E a receita atual? Vicente perguntou, já sabendo a resposta. 185 milhões, a executiva sussurrou. No acumulado do ano. A sala congelou. André se levantou violento, a cadeira raspando no chão. Como você sabe disso? Vicente permaneceu sentado, tranquilo. Eu leio, eu estudo, eu presto atenção. Ele tirou o chapéu, colocou no colo. Quando você trabalha com terra, aprende que cada decisão tem consequência. Planta na época errada, perde a colheita, gasta mais que ganha, quebra. Isso não é fazenda, André gritou. Isso é corporação. Os princípios são os mesmos, Vicente respondeu. Gastar mais do que entra, em qualquer lugar dá problema. Rodrigo olhava os números, a cor sumindo do rosto. André, se os juros dobrarem, a gente não vai conseguir pagar. Nem os juros, quanto mais o principal. Vamos conseguir, André insistiu, desesperado agora. A gente fecha a expansão das terras do... Ele olhou para Vicente com ódio. A gente pega as terras dele, coloca para produzir, levanta a receita. Vicente balançou a cabeça. Não vai dar tempo. Os bancos cobram em 90 dias. Minhas terras, mesmo produzindo no máximo, levariam 2 anos para dar retorno significativo. Como você sabe de tudo isso? André urrou, fora de controle. Porque eu sou fazendeiro. Vicente respondeu simples. Eu sei quanto tempo leva para a terra produzir. Eu sei calcular retorno sobre investimento. Eu sei quando os números não fecham. A executiva de óculos sentou derrotada. A gente está em apuros sérios. Não estamos! André socou a mesa. Eu vou resolver isso. Eu sempre resolvo. Vicente observou André, viu o desespero, viu o medo e viu o momento exato de fazer a pergunta que importava. Posso perguntar mais uma coisa? Ele disse. Que é? André berrou. A empresa tem outros acionistas, certo? Pessoas que investiram, que acreditaram. O que vocês vão dizer para eles? André ficou em silêncio. Por quê? Vicente continuou. Quando uma empresa de capital aberto tem problemas assim, os acionistas têm direito de saber. Têm direito de votar. Têm direito de mudar direção. O executivo de óculos concordou. Ele tem razão. A Assembleia de Acionistas é obrigatória quando a situação é grave assim. Não é grave. André estava tremendo. É controlável. Vicente se levantou devagar, pegou o chapéu, colocou na cabeça. André, você está afundando essa empresa. A mesma empresa que seu pai construiu com suor, a mesma empresa que dá emprego para centenas de famílias. Você não entende nada de negócios. André apontou o dedo trêmulo. Entendo de números, Vicente respondeu. E os números não mentem. Vocês estão há 3 meses de quebrar. A sala ficou em silêncio absoluto. Cada executivo olhando para os papéis, para o chão, para qualquer lugar menos para André. Vicente caminhou até a mesa. Pegou o envelope amassado que André tinha jogado mais cedo. Alisou com cuidado. Esse documento aqui, ele disse mostrando para todos, é comprovante de participação acionária. Mostra quem tem ações da Agrovital. André empalideceu. E sabe o que ele diz? Vicente olhou nos olhos de André. Diz que eu tenho direito de convocar a assembleia. Diz que eu tenho direito de questionar gestão. Diz que eu tenho voz. Quanto você tem? A executiva perguntou, a voz fraca. Vicente não respondeu imediatamente. Deixou a tensão crescer.
Deixou o silêncio fazer o trabalho. Então, finalmente, ele abriu o envelope por completo e colocou o documento na mesa, para todos verem. Rodrigo pegou o documento primeiro. Seus olhos percorreram os números. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O papel tremeu nas mãos dele. Não pode ser, ele sussurrou. A executiva de óculos arrancou o documento das mãos dele. Leu. Sua boca abriu, mas nenhum som saiu. O executivo de bigode se aproximou, leu por cima do ombro dela, sentou pesadamente na cadeira, como se as pernas tivessem falhado. André permaneceu de pé, congelado. O que tem aí? A executiva olhou para ele, depois para Vicente, depois de volta para o papel. André, ele tem 52% das ações. O silêncio que caiu na sala era do tipo que sufoca, do tipo que para o tempo. Impossível, André murmurou. Impossível. Vicente permaneceu calmo, as mãos cruzadas à frente do corpo. Durante 12 anos eu comprei, pouco a pouco. Ninguém prestou atenção porque eram compras pequenas. R$ 1.000 aqui, 2.000 ali. Investidor pessoa física sem destaque. Mas 52%. Rodrigo fazia contas mentalmente. Isso são milhões em ações. 13.400.000 reais, Vicente confirmou. Ao longo de 12 anos, cada lucro da fazenda, cada economia, cada sacrifício da minha família, tudo investido nessa empresa. André segurou na mesa para não cair. Você é o acionista majoritário? Sou! Vicente respondeu simples. Desde quando? André gritou desesperado. Desde 8 meses atrás, Vicente explicou. Quando cheguei em 52%. Antes disso, eu tinha 47%, depois 49%, mas só aos 52% que eu me tornei majoritário de fato. A executiva de óculos sentou, atordoada. 8 meses. Você tem controle da empresa há 8 meses e não disse nada? Vicente olhou pela janela. Lá embaixo, a cidade seguia seu ritmo. Pessoas trabalhando, vivendo, sonhando. Eu queria ver. Queria entender o que tinha acontecido com a empresa que o Antônio construiu. Meu pai, André murmurou, cambaleando até a cadeira. Seu pai tinha visão, Vicente continuou. Ele sabia que negócio não é só lucro, é gente, é comunidade, é legado. Ele virou para André. Eu precisava ter certeza de que você tinha esquecido disso antes de agir. Agir como? Rodrigo perguntou, a voz trêmula. Vicente caminhou até a cabeceira da mesa, o lugar onde André sempre sentava. Passou a mão na madeira polida. Como acionista majoritário, eu tenho poderes. Posso convocar assembleia extraordinária. Posso questionar decisões estratégicas. Ele pausou. Posso destituir o CEO. André se levantou num pulo. Você não pode. Eu sou o dono. Meu pai me deixou essa empresa. Seu pai deixou 35% das ações para você. Vicente corrigiu, a voz ainda calma. O resto foi vendido quando a empresa abriu capital. Você não é dono. Você é CEO, funcionário, como qualquer outro. A verdade daquelas palavras caiu como bomba. Eu transformei essa empresa. André estava à beira das lágrimas agora. Eu multipliquei o valor dela. No papel, Vicente respondeu. Nas ações, nos números de mercado. Mas olha o que você fez com a essência dela. Endividou, expandiu sem planejamento. Tratou pessoas como descartáveis. Ele balançou a cabeça. Valor real não é só dinheiro, André. É sustentabilidade, é respeito, é futuro. O executivo de óculos se levantou. Senhor Vicente, o senhor veio aqui hoje para assumir o controle? Vicente pensou por um momento, longo, silencioso. Eu vim para tomar uma decisão. Vim ver se ainda havia salvação, se o filho do Antônio ainda tinha algo do pai nele. Todos olharam para André. Ele estava curvado na cadeira, a cabeça nas mãos. E? A executiva perguntou. O que o senhor viu? Vicente suspirou, pesado, carregado. Vi ganância, vi soberba, vi um homem que esqueceu de onde veio e para onde devia ir.
André levantou o rosto, vermelho, molhado. Você não sabe nada sobre mim, sobre a pressão que eu tenho, sobre as expectativas. Eu sei sobre pressão, Vicente respondeu firme. Sei o que é acordar sem saber se vai ter comida na mesa. Sei o que é olhar para os filhos e não ter resposta. Sei o que é trabalhar até o corpo gritar para parar. Ele se aproximou de André. Mas pressão não justifica crueldade. Não justifica esquecer sua humanidade. André socou a mesa, fraco, sem força. O que você quer de mim? Vicente voltou para a ponta da mesa. Ficou em pé, imponente na sua simplicidade. Quero que você entenda uma coisa. Essa empresa não é sua. Nunca foi. Ela pertence a cada funcionário que acorda cedo, a cada fornecedor que confia, a cada comunidade que depende dela. Ele colocou as mãos na mesa, se inclinando para frente. E quando você esquece isso, quando você coloca lucro acima de tudo, você não está construindo. Você está destruindo. Rodrigo engoliu seco. Então o senhor vai assumir como CEO? Vicente riu. Um riso curto, sem humor. Eu? Um fazendeiro de 66 anos, sem diploma universitário, sem experiência corporativa? Ele olhou para cada um deles. Não, eu não sirvo para isso. Alívio começou a aparecer no rosto de André. Então, mas eu vou exercer meu papel de acionista majoritário, Vicente cortou. Vou garantir que essa empresa volte aos trilhos, que respeite gente, que cresça com responsabilidade. A executiva de óculos se levantou. Como? Vicente pegou o chapéu novamente. Segurou com as duas mãos. Primeiro, vou convocar a Assembleia Extraordinária, semana que vem, todos os acionistas presentes. Para quê? André perguntou, a voz quebradiça. Para decidir o futuro da Agrovital, Vicente respondeu. Para votar mudanças estruturais, para escolher nova direção. André levantou, cambaleante. Você vai me tirar? Vicente o encarou. 66 anos de vida nos olhos. Décadas de luta, de suor, de dignidade. Vou deixar os acionistas decidirem, mas vou apresentar os números, a situação real, e vou sugerir mudanças. Ele caminhou em direção à porta. Os seguranças que tinham assistido tudo em choque se afastaram. Vicente, André chamou, a voz quebrada. Meu pai gostava de você. Vicente parou, não virou. E eu gostava dele, por isso eu estou fazendo isso, para honrar o que ele construiu. Mas você está destruindo o que eu construí. Agora Vicente virou. André, você não construiu nada. Você herdou e quase destruiu. Ele colocou o chapéu na cabeça. Às vezes, salvar algo significa tirar das mãos de quem está afundando. E com isso, Vicente Santos abriu a porta. Mas antes de sair, olhou para trás uma última vez. A reunião de assembleia é terça-feira, 9 da manhã. Sugiro que todos venham preparados. A porta fechou atrás dele com um clique suave, deixando uma sala em silêncio absoluto. E um CEO destroçado. Terça-feira, 9 da manhã. A mesma sala de reuniões, mas agora estava lotada. Acionistas menores, representantes legais, membros do conselho que ninguém sabia que existiam, todos convocados por Vicente Santos. André Vasconcelos estava sentado numa cadeira lateral, não mais na cabeceira. Seu terno, ainda caro, parecia pesado demais nos ombros. Os olhos fundos denunciavam noites sem dormir. Vicente entrou pontualmente às 9. Mesma roupa simples, mesmo chapéu de palha. Mas agora todos se levantaram quando ele passou. Ele era o acionista majoritário. O homem que controlava 52% da Agrovital Corporation. Bom dia a todos, Vicente começou, tirando o chapéu e colocando na mesa. Obrigado por virem. Sentou na cabeceira. O lugar que André ocupava há 2 anos. Vou ser direto, Vicente continuou. Convoquei essa assembleia porque a Agrovital está em perigo real, e vocês, como acionistas, merecem saber a verdade.
Ele acenou para Rodrigo, que estava sentado com os outros executivos. O jovem se levantou nervoso e distribuiu cópias de um relatório. Esses números mostram nossa situação real, Vicente explicou enquanto todos folheavam. Dívida de 120 milhões. Receita caindo, margens desaparecendo. Em 90 dias, se nada mudar, os bancos executam as garantias. Murmúrios preocupados percorreram a sala. Uma mulher idosa, acionista pequena, levantou a mão. Senhor Vicente, isso significa que a empresa vai falir. Se continuarmos no caminho atual, sim, Vicente respondeu, honesto. Mas não precisa ser assim. André, que estava quieto até agora, explodiu. Você está sabotando, está pintando o quadro pior do que é para tomar controle. Vicente o olhou calmo. André, esses são os números que seus próprios executivos apresentaram, semana passada, naquela sala. Ele apontou para os executivos. Rodrigo, confirma? Rodrigo engoliu seco, mas assentiu. É verdade. Os números são esses. André afundou na cadeira. Mas tem solução, Vicente continuou, virando para a Assembleia. Precisa de mudança. Mudança de estratégia, de prioridades, de valores. Um homem de terno cinza, representante de um fundo de investimento, se manifestou. Que tipo de mudança? Vicente se levantou. Caminhou até a janela. A Agrovital começou como empresa familiar, pequena, focada em qualidade, em relacionamento com fornecedores, em sustentabilidade. Ele virou. Depois virou corporação, focada em crescimento rápido, em dominar mercado, em lucro a qualquer custo. Ele voltou para a mesa. Precisamos voltar às raízes, mas com escala moderna. Crescer, sim. Lucrar, sim, mas com responsabilidade. A executiva de óculos levantou a mão. Como? Primeiro, Vicente contou nos dedos. Cortamos expansões desnecessárias. As plantas que estão operando com 40% de capacidade, fechamos ou vendemos. Focamos no que funciona. Vários acionistas assentiram. Segundo, ele continuou, renegociamos com fornecedores de boa fé. Pagamento justo, prazo realista, parceria de verdade, não exploração. Isso vai aumentar custos, André protestou. No curto prazo, sim, Vicente concordou. No longo prazo, cria lealdade, qualidade, sustentabilidade. Ele olhou para André. Seu pai entendia isso. Fornecedor bem tratado é fornecedor que não te abandona na crise. Vicente voltou a se sentar. Terceiro, revisamos toda a estrutura de gestão. Menos cargos decorativos, mais eficiência, menos luxo desnecessário, mais investimento em produção. O executivo de bigode se mexeu, desconfortável. E quarto, Vicente fez uma pausa. Mudança na liderança. A sala ficou em silêncio total. André se levantou, trêmulo. Você vai me tirar, é isso? Depois de tudo que eu fiz? Vicente suspirou. André, você tem talento, tem visão de mercado, mas você perdeu o norte, colocou o ego acima da empresa. Eu salvei essa empresa! André gritou, lágrimas escorrendo. Quando meu pai morreu, ela estava estagnada. Eu multipliquei o valor. Você inflou o valor. Vicente corrigiu, gentil, mas firme. Inflou com dívida, com promessas, com expansão irresponsável. Valor real é construído, não inventado. André caiu na cadeira soluçando. A sala observava, alguns com pena, outros com alívio. Vicente se levantou e caminhou até ele. Colocou a mão no ombro do homem mais jovem. Seu pai me deu chance quando eu não tinha nada. Me ensinou que sucesso não é só dinheiro, é legado, é impacto, é viver sabendo que você fez diferença. André olhou para cima, o rosto destruído. E eu não fiz diferença. Você fez, Vicente respondeu. Mas não da forma certa. E agora precisa escolher, continuar afundando ou ajudar a levantar. A Assembleia observava, prendendo a respiração. Vicente voltou para a cabeceira da mesa. Eu proponho. André Vasconcelos deixa o cargo de CEO, mas permanece no Conselho Administrativo, com voz, mas não com poder absoluto.
André limpou o rosto com as mãos. E quem assume? Por enquanto, eu coordeno a transição, Vicente disse. Mas não como CEO. Como presidente do conselho. Vou buscar alguém qualificado com experiência, mas com valores certos. A mulher idosa levantou a mão. E o senhor confia que vai achar essa pessoa? Vicente sorriu, pela primeira vez em dias. Confio, porque vou procurar gente que entende que empresa não é só lucro, é gente, é propósito. O homem do fundo de investimento se levantou. Eu voto a favor da proposta. Um por um, os acionistas se manifestaram. A favor, a favor, a favor. Quando chegou a vez de André votar suas próprias ações, ele ficou em silêncio. Olhou para Vicente, depois para os executivos, depois para a sala vazia de esperança que ele mesmo criou. Eu voto a favor, ele sussurrou. Vicente assentiu. Obrigado, André, pela coragem. A Assembleia aprovou por unanimidade. André Vasconcelos não era mais CEO da AgroVital Corporation, mas estava vivo. A empresa estava viva e havia chance de recomeço. Enquanto todos saíam, André ficou para trás. Vicente também. Vicente, André chamou a voz rouca. Meu pai, ele ficaria orgulhoso de você. Vicente colocou o chapéu na cabeça. Não de mim. Do que a gente pode fazer quando escolhe o caminho certo? Ele estendeu a mão. Vamos reconstruir isso, juntos, do jeito que seu pai queria. André olhou para a mão estendida. Hesitou. Depois apertou. Firme. Como um novo começo, 6 meses depois. Vicente Santos estacionou sua caminhonete em frente ao prédio da AgroVital. Mesma caminhonete velha, mesmo chapéu de palha. Mas agora a recepcionista sorriu quando ele entrou. Bom dia, senhor Vicente. Bom dia, Carla. Ele respondeu tirando o chapéu. Como está a família? Bem, senhor. Meu filho passou no vestibular. Vicente parou, genuinamente feliz. Que orgulho! Passa meus parabéns para ele. Subiu para o 14º andar, não mais o 23º. A AgroVital tinha reduzido custos, vendido andares desnecessários. Luxo tinha dado lugar à eficiência. A sala de reuniões era menor agora, mais simples, mas cheia de vida. Rodrigo estava lá, organizando papéis. A executiva de óculos, agora diretora de operações, revisava planilhas. E no canto, André Vasconcelos, membro do conselho, tomava café. Vicente, André se levantou quando ele entrou. Não havia mais arrogância, só respeito. André, Vicente cumprimentou apertando sua mão. Como vai? Bem, aprendi muito nesses meses. André sorriu, um sorriso diferente, humilde. Aprendi a ouvir. A reunião começou, mas era diferente das antigas. Não havia gritos, não havia desprezo. Havia colaboração. Os números do trimestre, Rodrigo apresentou animado. Receita cresceu 12%. Margens subiram para 18%. E olha isso, satisfação dos fornecedores em 87%. Vicente sorriu. Satisfação dos fornecedores. Isso sim é métrica importante. A diretora de operações continuou. Renegociamos todas as dívidas. Os bancos aceitaram prazos melhores porque viram que a gente está sério em mudar. Pagamentos em dia, transparência total. E a planta de Goiás? Vicente perguntou. Vendemos para um concorrente, André respondeu. Preço justo. Usamos o dinheiro para quitar parte da dívida e investir nas plantas que funcionam bem. Vicente assentiu, satisfeito. Menos é mais. Seu pai dizia isso. André baixou o olhar, mas estava sorrindo. Eu estou começando a entender. A porta se abriu. Uma mulher entrou. 40 e poucos anos, terno discreto, pasta na mão. Sorriso confiante, mas gentil. Desculpa o atraso, ela disse. Trânsito complicado. Sem problema, doutora Helena. Vicente se levantou. Pessoal, essa é Helena Tavares, nossa nova CEO. Todos cumprimentaram. Helena tinha currículo impressionante. 20 anos em agronegócio, MBA, experiência em reestruturação. Mas o que Vicente viu nela no dia da entrevista foi algo mais importante. Valores.
Vamos aos assuntos, Helena começou sentando na cabeceira. Mas antes, ela olhou para Vicente. Com sua permissão, senhor Vicente, a empresa é sua para conduzir, ele respondeu. Eu só observo e ajudo quando necessário. Helena abriu a reunião. Falou de novos contratos com fornecedores pequenos, de programa de capacitação para funcionários, de investimento em sustentabilidade que traria retorno em 3 anos. Vicente ouvia, observava, via a empresa que Antônio Vasconcelos sonhou, via justiça sendo feita. No meio da reunião, seu celular vibrou. Mensagem da filha. Pai, a Terra Nova está produzindo bem. Colheita deve ser boa esse ano. Ele sorriu. Guardou o celular. Vicente, Helena chamou. Alguma consideração? Ele olhou para cada pessoa na sala. Rodrigo, que aprendera a liderar com empatia. A diretora, que descobriu que eficiência não precisa ser cruel. André, que estava redescobrindo o legado do pai. E Helena, que provava que liderança forte pode ser gentil. Só uma, ele disse levantando. Lembrem sempre, empresa não é prédio, não é lucro, não é ação na bolsa. Ele colocou o chapéu. Empresa é gente, é a Carla da recepção que está orgulhosa do filho. É o fornecedor que consegue pagar a escola dos netos. É o funcionário que volta para casa com dignidade. Silêncio respeitoso. Quando a gente esquece disso, Vicente continuou, a gente perde a alma. E empresa sem alma não dura. Pode ter lucro por um tempo, pode impressionar no papel, mas desmorona. Ele caminhou até a janela, olhou lá para baixo, para as pessoas na rua. Vocês têm talento, têm conhecimento, têm ferramentas que eu nunca vou ter, virou para eles. Mas nunca esqueçam a humanidade. Nunca esqueçam que cada decisão afeta vidas reais. Helena se levantou. Obrigada, senhor Vicente, por tudo, por salvar essa empresa. Vicente balançou a cabeça. Eu não salvei nada, eu só lembrei vocês do que já sabiam. André se aproximou. Vicente, eu quero pedir desculpa pelo jeito que te tratei, pelas coisas que falei. Vicente colocou a mão no ombro dele. André, você estava perdido, acontece. O importante é que você achou o caminho de volta. Por causa de você. Não, Vicente respondeu firme. Por causa do seu pai. Ele plantou as sementes certas em você. Só estavam enterradas fundo demais. André limpou uma lágrima do canto do olho. Ele ficaria feliz hoje. Ficaria, Vicente concordou, muito feliz. A reunião terminou. Todos saíram, voltando aos seus afazeres. Vicente ficou para trás, sozinho na sala. Olhou pela janela, o sol brilhando lá fora, a cidade pulsando de vida. Seu celular tocou. Dona Maria, sua esposa. Oi, meu amor, ele atendeu. Vicente, quando você volta? Fiz aquele seu feijão favorito. Ele sorriu. Aquele sorriso de homem que conhece o verdadeiro valor da vida. Já tô indo, só terminando aqui. Tá tudo bem na empresa? Tá sim, tá no caminho certo. Ele pausou. Sabe, Maria, eu fiz o que tinha que fazer. Honrei a memória do Antônio. E agora volta para casa, ela completou carinhosa. Volta para o que você ama de verdade, a terra, a família, a vida simples. Simples, ele repetiu, olhando o chapéu nas mãos. Mas verdadeira. Desligou. Colocou o chapéu na cabeça. Deu uma última olhada naquela sala. Sala onde foi humilhado. Sala onde revelou a verdade. Sala onde justiça foi feita. Mas ele não era homem de guardar mágoa. Era homem de plantar futuro. Vicente Santos saiu da AgroVital Corporation. Entrou na caminhonete velha. Ligou o rádio, aquela música sertaneja que Maria adorava. E dirigiu de volta para casa. De volta para suas terras. De volta para a vida que escolheu. Porque no final, poder não estava em mandar. Não estava em humilhar. Não estava em dominar. Poder verdadeiro estava em fazer a diferença, em levantar quem caiu, em lembrar gente perdida de quem eles realmente eram. Vicente aprendeu isso na terra, na lida diária.
no sol que nasce todo dia, mesmo depois da tempestade. E agora, uma empresa inteira aprendia a mesma lição. Uma lição de humildade, de justiça, de humanidade. 6 meses depois daquele dia humilhante, Vicente Santos não era mais o fazendeiro ignorado no canto da sala. Era o homem que salvou uma empresa sem perder sua alma. E isso, nenhuma reunião de diretoria, nenhum terno caro, nenhum título corporativo poderia superar. Porque no fim, o que fica não é o cargo que você teve. É o que você fez com o poder quando ele chegou nas suas mãos. A história de Vicente mostra que poder de verdade não está no dinheiro ou no cargo, mas na coragem de manter a dignidade quando todos tentam pisar em você. E agora eu quero saber, se você estivesse no lugar dele, teria feito o mesmo ou teria cedido à pressão? Escreve sua opinião aqui nos comentários, porque ela é muito importante. E se essa história tocou você, deixa o like agora para que mais pessoas recebam esse vídeo.